No vídeo de hoje vamos falar do ALZR11, um fundo que tem como principal característica a diversificação do seu portfólio. Vamos comparar os seus resultados com outros fundos mistos da bolsa, avaliar os seus principais pontos positivos e negativos e verificar muito bem o motivo de ele ter um alto dividend yield nesse momento. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos começar falando do portfólio do fundo, da posição mais relevante para as menos relevantes. Responsável por 12%, temos o Atento RJ, imóvel monousuário de 8.200 metros quadrados em Del Castillo, contrato atípico indexado ao IPCA. O segundo maior é o Balduco em Guarulhos, com 11%, é um imóvel comercial com 11.800 metros quadrados e com contrato atípico indexado ao IPCA. O imóvel DASA Sumaré responde por 11% do resultado. É um edifício comercial que abriga um laboratório em São Paulo. Possui 5.200 metros quadrados, indexado ao IPCA e com contrato até 2035. O Santilana é um edifício comercial de 9.300 metros quadrados, indexado ao IPCA e com contrato atípico. O próximo é um galpão da Air Liquide em São Paulo. São 5.000 metros quadrados com contrato atípico indexado ao IPCA até 2030. O FENS em Santo André responde por 9% do resultado do fundo. São 12.700 metros quadrados de um CD para essa empresa. O contrato é atípico, indexado ao IPCA e vai até 2033. O Aptive, no Espírito Santo do Pinhal, trata-se também de um galpão logístico locado para essa empresa. O Sky, em Santana do Parnaíba, possui 4.000 metros quadrados de área bruta locável, contrato atípico até 2036. Enfim, esses são os imóveis do fundo com maior participação dos resultados. Os demais têm uma participação muito pequena e não vale a pena entrar tanto no detalhe deles ali. Vamos resumir o portfólio do fundo. São 82% no estado de São Paulo, sendo que 71% é na Grande São Paulo e 18% do total no Rio de Janeiro. Nesse outro gráfico temos uma característica interessante deste fundo. É o fato de juntar diversas classes de ativos. 41% em lajes, 26% em galpões, 13% em laboratórios e até data centers temos no portfólio. A área de alimentos e bebidas é o maior locatário desse fundo, com 26% do total. Outro dado interessante para o investidor é que a média dos contratos atípicos de 8,6 anos, com contratos que têm até 13 anos para vencerem. Portanto, isso dá uma certa tranquilidade ao investidor pensando no longo prazo e tem uma previsibilidade de receita. Neste outro gráfico, o fundo apresenta uma ideia do porte dos locatários, 30% com faturamento anual acima de 10 bilhões de dólares e 31% na faixa entre 5 e 10 bilhões de dólares. Agora vamos falar de um fato relevante recente do fundo. O fundo adquiriu cotas no valor total de 105 milhões de reais do fundo TSER11, o Tishman Speyer Renda Corporativa. Esse montante representa 88% das cotas desse fundo. Dessa forma, o ALZR11 ficou com uma exposição muito relevante ao TSR11. Mas o que é esse TSR11? É um fundo que possui 100% da Torre Dupont, um edifício AAA de 19.000 metros quadrados, feito sob medida e entregue em 2020, que fica em Alphaville, Barueri. Nessa foto temos uma visão do que é essa torre, sendo que um projeto que possui mais duas torres ao lado. A expectativa do fundo, segundo informado no fato relevante, é incrementar em 14 centavos por cota a sua receita por meio dessa transação. Vamos verificar se esse plano de fato irá se concretizar nos próximos relatórios mensais desse fundo. Agora vamos falar das receitas do fundo.
As receitas imobiliárias do último trimestre acabaram sendo menor, mas devido ao provento recebido por esse fundo que foi investido, acabaram ficando no mesmo patamar. O detalhe é que temos aí uma receita extraordinária em agosto de 22, né, devido à venda do imóvel. Então, portanto, por isso que o valor pago como dividendos aparece muito alto. Foi devido a esse provento aí que veio da venda desse imóvel. Graficamente, a gente percebe claramente essa situação, um mês aqui em que a gente teve o recebimento do valor do imóvel Clarion em agosto de 22. E nesse gráfico, o gráfico ponte, a gente tem um efeito de cada item no resultado distribuído pelo fundo no último mês. Vamos agora falar das obrigações do fundo. No imóvel locado para a Decathlon, o fundo deve pagar um valor de 24 milhões até dezembro de 23. Já foram pagos quase 45 milhões relativos a essa dívida. Tem mais 3 ativos para os quais o fundo tem obrigações em CRIs. Em 2023, o fundo deve pagar um valor de 3,7 milhões. Para um fundo que tem gerado 64 milhões de reais de receita, não chega a ser uma grande preocupação para os cotistas. Esse 64 já descontado o valor da venda lá do imóvel em 2022. Vale lembrar que atualmente o fundo também possui um valor relevante em caixa, então não devemos ter grandes problemas para esse fundo. No primeiro gráfico, vemos que o volume tem oscilado entre 1 e 2 milhões de reais diários, o que é uma boa liquidez. Além disso, desde os meados de 2018, o fundo tem tido interesse crescente dos cotistas, não apresentando aí nenhum maior risco de liquidez para quem investir no fundo. Vamos agora comparar o ALZR11 com outros fundos mistos. Seu dividend yield é o maior do grupo selecionado, apesar da sua relação preço por valor patrimonial ter sido a segunda maior. Lembrando que tivemos um valor relevante da alienação de um imóvel no período, então tem uma distorção aqui nesse dividend yield. O crescimento do dividend yield do ALZR11 foi muito relevante recentemente, mesmo assim ficou em segundo lugar da lista. Lembrando que também a venda do imóvel afeta esse indicador. A sua liquidez diária não é ruim, mas é a pior desse conjunto de fundos selecionados. O número de cotistas é intermediário no grupo, mas tem tido um bom crescimento nos últimos meses. Com essas operações de compra e venda, o fundo possui um valor maior em caixa. O seu patrimônio é de 0,7 bilhões de reais, ainda bem abaixo do PL dos grandes fundos mistos da Bolsa, como podemos ver nessa lista. E a taxa de administração do ALZR11 é mediana em comparação a esses outros fundos. Quem investiu há um ano no fundo conseguiu ganhar da inflação, especialmente por causa dos dividendos pagos. Já quem investiu há 2 perdeu da inflação com a desvalorização da cota. Neste gráfico de cotação do fundo, vemos que o valor da cota tem ficado em patamar intermediário de preço para o fundo há algum tempo. E ele está sendo negociado com um ágio de 4% em relação ao seu patrimônio líquido. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para o ALZR11. Do lado positivo, a gente tem a diversificação do seu portfólio, vários tipos de imóveis, né? Grandes empresas como inquilinos, contratos mais longos e atípicos e um bom nível de liquidez e crescimento de interesse do investidor nesse fundo. Do lado negativo, o dividend yield do fundo está, entre aspas, poluído com o valor pago pela venda do imóvel. Então, aquele investidor que tem o costume de investir olhando só o dividend yield pode se enganar aí com o número que é apresentado por esse fundo. O valor dele o preço está acima do valor patrimonial e ele fez esse grande investimento em outro fundo, mas trata-se de um fundo monoinquilino e mono imóvel também. Então é um ponto de atenção. Esse tipo de fundo aí pode trazer alguma dor de cabeça caso tenha algum problema ali envolvendo o imóvel.
E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.